Quando eu era criança, que eu ia no pré, eu apanhava muito no prézinho. Eu odiava, óbvio, né? Que eu odiava ir. Eu chorava, enfim. Às vezes eu chorava tanto que minha mãe acabava não me levando, ou me levava e a professora me colocava na cadeira dela. Então, imagina, você é a única criança que está sentada na cadeira da professora e você se acha o ápice. E havia um menino que ele sempre me batia. Sempre. Eu odiava ir brincar lá fora porque ele me batia muito. E um certo dia eu estava brincando na frente da casa da minha avó e passou esse menino com a mãe dele. E aí ela falou: sou sua coleguinha, não sei o quê. Isso há muitos anos, né? Faz muito tempo, então não lembro exatamente os detalhes. Mas aí falou: sou coleguinha e tal. E daí ela me pediu como que ele era na escola. E eu falei que ele me batia. Ela falou: sério? Não acredito. Eu falei: sim, ele me bate todo. Eu contei pra ela. E sei que ela falou que ia conversar com ele em casa. O menino nunca mais encostou a mão em mim. Glória a Deus. Só que, até então, eu já tinha apanhado muito. E a partir disso, eu fui pra primeira, segunda série. Eu acho que foi na segunda série também que um outro menino que me surrava. Enquanto havia um outro menino que me defendia, que era o mais fortão. Então, meu alento de vida era quando eu chegava na escola e via esse outro menino que me defendia, que ele tinha ido pra escola. E meu horror era quando aquele menino não ia para a escola, porque a surra era certa. Era certo que eu iria apanhar do menininho lá. Porque, não sei, porque eu era a criança que saía pro intervalo, sentava na porta da sala e ali eu ficava até terminar o intervalo. E era ali que eu apanhava também. Ele vinha, me chutava, me dava tapa, me empurrava, me dava soco. É claro que esses fatores, essas histórias minhas não foram definitivas para decidir minha visão sobre socialização. Eu estou compartilhando contigo uma história que é a minha, mas que provavelmente seja de muitos de vocês, que também têm histórias similares de coisas muito ruins que aconteceram dentro da escola. E quando eu fui retirar meu filho da escola, a primeira coisa que eu ouvi, quando eu falei que eu iria educá-lo em casa, a primeira coisa que eu ouvi foi: mas e a socialização? Eu lembro até hoje que eu respondi: mas e quem disse que eu quero que meu filho socialize com 30 crianças que eu não sei quem são? Eu não sei o que falam, eu não sei o que vem, eu não sei o que ensinam, eu não sei com quem moram, eu não sei quem é a família, eu não sei onde moram, eu não sei que vida tem, eu não sei no que acreditam. Quem disse que eu quero que meu filho socialize com um monte de gente que eu não sei quem são? É totalmente diferente de socializar e conviver com crianças que eu conheço quem são os pais, que eu sei no que esses pais acreditam, defendem, que eu sei onde moram, porque se acontece algo eu sei onde eu posso encontrar a criança, onde eu posso levá-la, ou onde meu filho possa estar. Essa minha resposta traz um princípio profundo. E na época eu não tinha consciência exatamente desse princípio, porque nós temos filhos e a partir do momento que a gente tem filho, a gente pensa: aos 4 anos eu preciso matriculá-lo na escola. E a partir, sabe, parece que nós não nos preocupamos com o que virá depois, com quem eles vão conviver, porque é natural que eles vão conviver com 30 outras crianças que você não sabe quem são. E se você rebobina e volta lá na sua história, no seu tempo de escola, como era no seu tempo de escola? Quantos colegas você tinha? Quantas coisas ruins você viu, ouviu, aprendeu com colegas de sala de aula? Com aquelas crianças assim, sempre tem um aluno repetente, e esse repetente geralmente ele fez alguma coisa, ou ele é muito mais avançado que você e te ensina coisas que maculam até mesmo a sua inocência, não é? Então, essa minha resposta traz um princípio muito forte, que é o que nós vamos estudar hoje. Eu vou falar hoje da socialização de uma forma totalmente diferente do que você ouve por aí. Até hoje eu comentei um vídeo e já teve: mas é que precisa socializar, porque a escola é importante para socialização, porque se não tiver socialização, depois na vida adulta não sabe socializar. E é sempre essa resposta, até porque
defender que é na escola que se aprende já não cola mais. Então é necessário que ensinem, que falem sobre outra coisa, que é a socialização, porque em tese ela seria irrefutável. Mas é muito importante que nós prestemos atenção nisso. Nesse principal argumento que usam é este e é daquilo que acontece dentro de casa. Nós precisamos confrontar esses argumentos fortemente, porque eles nos dizem que nós, pais, não podemos, não temos autoridade, não temos poder, não temos não podemos ter influência sobre nossos filhos, que a influência precisa toda ser externa, vir de terceiros, de gente que esteja fora do nosso convívio e do nosso domínio, digamos assim. Nós ouvimos e até defendemos a socialização. Mas será que nós sabemos de onde saiu essa ideia de que a socialização é imprescindível? E pior, será que a gente sabe por que se diz tanto que é o papel da escola promover a socialização? Por que nós achamos que só a escola pode? E aí eu volto a bater na tecla do seu tempo de escola. Quanta coisa horrorosa você viu. Como que nós saímos de lá achando que é normal mandar nossos filhos para lá porque eles precisam socializar? Como que nós achamos normal mandar os filhos para lá sabendo que eles vão aprender um monte de coisa ruim lá na escola? Nós sabemos que o sistema está falido, que a educação escolar vai mal em todos os lugares, os índices estão aí, as provas estão aí, não há mais o que contestar. Então, eles batem sempre nessa tecla que pelo menos a socialização é essencial. E nós podemos, então, dizer que a socialização sempre está servindo de desculpa e também serve de disfarce para um sistema único que combate o pensamento livre e a livre iniciativa, porque todos têm que estar lá socializando, pensando igual. Porque numa escola, como é que é? Na sala de aula. Não é crianças de 10 anos nessa sala? Crianças de 12 anos nessa sala? Eles convivem com seus iguais, eles não têm o que aprender um com o outro. Eles não conhecem, eles conhecem tanto da vida quanto o coleguinha conhece. Claro que alguns conhecem, mas geralmente conhecem mais, mas é coisa ruim. Então, eles sempre conhecem a mesma coisa. O que eles têm para acrescentar um ao outro se todos estão na mesma fase de desenvolvimento? E os que estão um pouco mais avançados, que teriam algo para ensinar, geralmente é coisa ruim, não é coisa boa. Então, por quê? É justamente para moldar todos a pensarem igual, a serem iguais, e porque eles querem se encaixar. Então, todo mundo é medíocre, todos não precisam evoluir, crescer nada, porque o meu coleguinha é ruim também. Por exemplo, por que eu vou ler A Ilha Perdida se o meu colega lê O Diário de um Banana? Se ele ler, eu também posso ler. E aí eu fico tão medíocre quanto ele. Porque não é incentivo para ser melhor, porque você é para ser igual àqueles com quem você socializa. E essa socialização, ela busca, na verdade, tolher a livre iniciativa e não tolera quem é diferente. E veja, aí vocês mães que estão aqui, que começaram a alfabetizar seus filhos em casa, ou que têm filhos que vão um pouquinho melhor na escola, você sabe muito bem o que é que vocês ouvem da escola. Ai, que seu filho é muito avançado, você precisa parar de ensiná-lo em casa, porque ele é muito avançado. Não é bom pra ele, sabe? Até os outros colegas, assim, excluem ele. E se você for um nerd na escola, você sabe que é assim, que você é excluído porque você vai melhor que os outros. Esse sistema, ele teme aqueles que são insubordinados, aqueles que crescem mais, aqueles que pensam por conta própria, aqueles que estudam por conta própria, aqueles que crescem sozinhos, aqueles que estão além, que querem ir além, que querem aprender mais. Esse sistema teme esse tipo de gente e não permite. Mas a raiz da socialização, na verdade, é muito mais profunda. E para isso nós precisamos voltar a muitos séculos na história. Então hoje vai ser uma longa jornada. A tão acusada Idade das Trevas, a Idade Média, que sempre foi nos contada como Idade das Trevas, tinha uma característica cristã intensa. Lá na Idade Média, Deus era o centro do homem. Lembra quando você estudou na escola sobre o iluminismo?
E o que falavam no iluminismo? Ah, que veio luz às trevas. E agora tudo começa a ser visto a partir do antropocentrismo. Deixou-se o teocentrismo de lado para passar a analisar as coisas a partir do antropocentrismo. Ou seja, tirou-se Deus do centro e colocou-se o homem no centro. Presta atenção, isso aqui é base para o que a gente vai aprender sobre socialização hoje. É base. Lá na escola, a gente aprendia que o antropocentrismo veio e deu luz ao conhecimento. Ah, que coisa boa, porque antes era todo mundo vivia nas trevas, assim, ó, tolhido, com a mentalidade fechada, que ninguém via nada, porque acreditavam que tudo era Deus. E você, filho de cristão, também passou por isso e talvez nem percebeu. Bem, lá, então, Deus era o foco da vida. Quando você passou por isso, você aprendeu que lá na Idade Média, e assim foi, Deus era o componente universal do homem que dependia de Deus como foco da vida. Tudo era feito a partir da ideia de Deus, a partir da crença, a partir da fé, a partir de Deus. É basicamente o que a gente fala hoje, que é fazer tudo para a glória de Deus. Então, Deus era o que regia a vida. O homem precisava de Deus para reger a sua vida. E tudo que ele fazia era em torno da existência de Deus. Então, o homem podia ser independente do homem porque ele dependia de Deus. O homem não precisava de outro homem porque ele era dependente da existência de Deus. Em Deus ele era satisfeito. Em Deus ele era um ser humano pleno, que alcançava o que fosse necessário, porque ele estava focado em Deus, que é o Criador e aquele que rege o universo. Todas as ações e realizações humanas tinham a aprovação divina como referência. Então, tudo que eles faziam, eles buscavam a aprovação de Deus em primeiro lugar e não buscavam uma aprovação humana, que é o que nós buscamos fazer hoje. Quando pensamos nisso, com cuidado, sim, paramos para meditar sobre isso, nós percebemos que é justamente isso que se espera hoje do comportamento cristão. É isso que nós esperamos que os cristãos façam, que nós vivamos tudo para a glória de Deus. Então, nós ainda seríamos teocentristas. Aqui é que surge o primeiro questionamento. Nós temos consciência de que vivemos para fazer tudo para a glória de Deus? Esse é nosso primeiro questionamento. Se nós estamos conscientes de que fazemos isso. E se estamos ou não, como isso tem impactado as nossas vidas, as nossas ações, aquilo que nós temos feito. Eu, particularmente, só fui ter consciência de que tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus há muito pouco tempo. Faz pouquíssimo tempo mesmo que eu percebi isso. Eu preciso conscientemente fazer tudo pensando em como isso glorifica a Deus. E talvez seja esta a razão de que nós ficamos tão inertes ou perdidos quando se fala de socialização. Porque nós não entendemos, nós não sabemos, não percebemos que tudo que a gente faça é para a glória de Deus, que nós começamos a achar que realmente está tudo bem socializar com qualquer um, com qualquer pessoa, onde for, que é necessária essa socialização, porque nós tiramos Deus do centro. Ah, então é para você deixar a criança dentro de casa e só falar sobre a Bíblia para ela? É claro que não. É claro que não. Calma aí, eu estou fundamentando o princípio basilar da ideia de socialização, para que você compreenda. O ponto de referência da era medieval era Deus. E na transição da Idade Média para a Idade Moderna, abandonou-se Deus como centro e passou-se a exaltar o homem no lugar. O homem, então, deixou de viver perante Deus e passou a viver perante os homens. Antes, o homem vivia para Deus e vivia como se sua vida estivesse diante de Deus. E agora ele passa a viver sua vida como se ela estivesse diante dos homens. Ela precisa da aprovação dos homens. Como resultado, então, o homem passou a buscar na sociedade a definição de si mesmo. Então, hoje, quem diz quem eu sou é a sociedade. Não é mais Deus.
Olha que grave, que profundo isso. Eu deixei de buscar minha identidade em Cristo, naquele que me criou e disse que eu sou a imagem e semelhança dele, que minha identidade está nele. Eu deixo de buscar isso em Deus para buscar isso no outro. É a partir da minha vivência com o outro que eu sei quem sou. É isso que se prega hoje. E é por isso que a socialização é tão importante. É claro que se você pensar que nessas pessoas que ficam falando tanto de socialização, elas não têm essa compreensão do... Elas realmente acham que a criança precisa ir para a escola, conhecer outras crianças e conviver com elas. E veja, eu não estou falando aqui sobre você não mandar seu filho para a escola. Eu estou falando sobre o problema da socialização. Sobre o que significa essa luta constante, esse incentivo pela socialização. Geralmente quem fala a respeito disso não sabe da base principiológica. Ela apenas acredita que a criança realmente precisa ir para a escola para ter amigos, para não ficar sozinha, excluída. No entanto, há uma base principiológica forte por trás disso. E quem fomenta essas ideias para que a massa fale delas, sabe muito bem desses princípios. Então, o humanista é o que nós temos hoje. O humanista tem o homem como centralidade de tudo o que ele faz e acredita. É o homem como um ser universal que define a lei que rege o homem e qual comportamento tem a aprovação. Inclusive, falando disto, é o homem que define a lei. Também nós podemos trazer para a questão do direito natural das famílias educarem seus filhos. Então, um direito natural dado por Deus de que quando você tem filhos, você possa educá-los. Agora, quando nós saímos dessa base teocêntrica, quando nós deixamos Deus de lado e nos baseamos no que o homem diz, então nós precisamos do outro. O outro é que tem autoridade, mais conhecimento, o especialista sabe mais do que eu que sou mãe. O especialista que lida com 30 por aula, por turma, porque são várias turmas que ele tem, ele em tese saberia mais do que eu que sou mãe sobre como meu filho funciona, sobre como meu filho deve aprender, entende? Tem esse ponto aí também que entra a lei natural e a lei humana. Hoje o homem é visto como o novo Deus do próprio homem. E assim como o cristão faz tudo buscando a aprovação de Deus, então o homem hoje faz tudo buscando a aprovação do próprio homem e a glória do próprio homem. Eu faço tudo para a minha glória e buscando a aprovação da sociedade, buscando a aprovação dos demais. Nós deixamos de declarar Deus como um elemento universal que nos diz quem nós somos e o que significam e pusemos tudo isso no homem. Hoje é o homem que nos define. Hoje é o outro que diz quem eu sou. Veja, eu sou uma pessoa relevante. Por que eu sou uma pessoa relevante? O que realmente importa? Eu, dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, eu realmente importo para os meus filhos? Ou eu realmente importo, eu realmente sou importante porque eu tenho uma galera que me segue, porque eu sou relevante lá no Instagram. Quando o meu valor é medido por quantas pessoas eu tenho me seguindo no Instagram, por exemplo, então, quem me define é o homem, é o outro. Agora, se Deus disse que aos pais incumbe educar seus filhos e eu assumo esse papel, estou ali educando os filhos para a glória de Deus, então quem me define, minha identidade está em Cristo. Nós deixamos de declarar Deus como um elemento universal que nos diz quem somos e o que significamos e pusemos tudo isso no homem. Veja, isso é um detalhe. Há uma confusão muito grande entre quem somos e o que sentimos. Aliás, se perguntarem para qual a formação de vocês, vamos supor que uma de vocês seja professor, pode ser professor. Vamos supor que seja professor. Se eu pedir para você, para Maria Clara, quem você é? Provavelmente ela me dirá, eu sou professora. Entende como aquilo que você faz na sociedade é que está te definindo, em vez de quem você realmente é? E também nós começamos a confundir quem nós somos
com aquilo que nós sentimos. E aí você vai ouvir, inclusive lá no curso Mãe, o que é sexo, eu falo, tem uma aula específica sobre isso. E se seu filho chegar para você e dizer, mãe, eu sou gay, o que você fará? Como assim? Ser gay está definindo seu filho? Será que o que ele sente, como ele se sente, define quem ele é? Veja, como um princípio basilar sobre a nossa identidade influencia, e não tô falando de identidade de gênero, essas coisas, não. Como esse princípio básico interfere em todas as outras coisas, inclusive nas questões de identidade de gênero. Porque agora nós estamos perdidos. Porque agora tudo é imposição da sociedade. Mas nós não precisamos buscar nada na sociedade. Se nós refletirmos um pouco, nós veremos essa confusão generalizada, porque Deus deixou de ser um absoluto na nossa vida. Deus deixou de ser Deus na nossa vida. Ele não é mais o nosso absoluto, inquestionável. Não é hoje a sociedade da relativização. Tudo é relativo. Depende. Eu fiz direito. E na faculdade tem uma coisa que eu aprendi na faculdade, foi que tudo depende. Então, às vezes, chegava alguém para mim, Regiane, o que aconteceu isso? Será que... isso aqui é causa ganha, né? Depende. Assim, o meu caso, por exemplo, é causa perdida? Depende. É causa ganha? Depende. A lei da educação domiciliar vai sair? Depende. Não vai sair? Depende. Tudo depende. E se tudo depende, eu tô falando na vida prática. Agora, em essência, existe verdade absoluta, existe um absoluto e esse absoluto é Deus. Só que nós deixamos que nossos filhos deixem de acreditar nesse absoluto porque nós permitimos que eles convivam numa sociedade que está regendo, que está formando a identidade deles, uma sociedade que está ditando quem eles são, que está ditando como eles devem ser, como eles devem se sentir, e eles ficam perdidos no meio disso tudo porque nós também estamos perdidos e também não sabemos qual é o foco, qual é o lugar, para que nós estamos fazendo as coisas. Não sabemos quem nós somos, porque nós não sabemos que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E nós esperamos sempre a aprovação do outro, a aprovação do homem, que o outro me diga como eu devo fazer, se tá bom. Então, quando eu te peço aqui, por exemplo, o som está bom, você está me entendendo? Porque eu preciso da sua aprovação. Mas você não diz quem eu sou. Antes, quem dizia quem nós somos era Deus. Então, Deus dizia quem eu sou. Agora, nós precisamos do outro. Nós precisamos do homem universal para identificar nossas virtudes. E é por isso que tem tanta gente fingindo virtude por aí. Inclusive na internet. Sabe que eu trabalho aqui no Instagram e tem uma coisa. Você meio que tem que adicionar, incorporar um arquétipo, né? Que tipo de personagem eu vou passar para você? Que eu sou uma mãe rica, muito bem sucedida. Ou eu sou uma pobre coitada morrendo à míngua. Ou, eu sou muito empoderada. Que ódio essa palavra. Sou uma mãe muito forte, muito guerreira, muito aguerrida. Talvez eu seja todas essas coisas. Ou talvez eu seja pobre, talvez eu seja rica. Mas não é sobre um personagem. Por que tanta gente monta um personagem na internet? Veja. É claro que se eu vier aqui toda desleixada, eu não vou passar uma certa credibilidade, porque tem esse lado. Então, se importar com o que é belo é parte de glorificar a Deus. Mas não é o meu estereótipo que deve dizer quem eu sou. Então, se eu monto um personagem para que você goste de mim, eu estou buscando a sua aprovação. Eu estou deixando que você defina quem eu sou e não sendo quem eu sou. Então, eu não sou nem pobre nem rica. Eu não sou nem miserável, nem uma pessoa que está muito bem. Eu não sou nem empoderada e nem uma pessoa coitada. Eu não sou uma coitadinha, mas eu também não sou aquela pessoa, eu faço mil coisas e aconteça. Eu não sou nada disso. E o cristão, o filho cristão, e vocês têm filhos cristãos, vocês sabem como é difícil para eles conviver em um ambiente com 30 colegas que não são cristãos. Esse foi o maior desafio da minha adolescência.
que você, quando se é adolescente, você tem desafios, coisas da sua cabeça, problemas da sua cabeça, que você precisa resolver, que você precisa de alguém que te diga alguma coisa, e às vezes você não vai conversar com seu pai, sua mãe, até porque muitos pais sequer dão abertura para isso. E muitas coisas têm a ver também com aquilo que você crê. E como que você vai pedir conselho para uma pessoa que não te entende porque ela não tem a sua fé? Ela não segue o mesmo princípio que você. Quando nós colocamos nossos filhos lá com 30 crianças e não instruímos eles, especialmente isso, quando nós não dizemos a eles que a identidade deles está em Cristo, então nós estamos jogando eles, igual Daniel na cova dos leões, para serem devorados. Então nós precisamos que agora o homem nos diga o que são as virtudes, que o homem considera como uma virtude, que é o homem que vai reger e criar todas as leis e os modos de vida. Que o homem é a única fonte de coisas legais no sentido de legislar, no sentido de lei. Então, se houver uma lei que regulamente a educação domiciliar, então eu posso praticar educação domiciliar. Nós chegamos nesse ponto. Ah, mas é que a lei diz, mas e quem disse que essa lei é justa e moral? Ah, mas é que nada. A lei é injusta, é imoral. Pronto, acabou. Só que nós estamos tão fundamentados no viver em sociedade, nós estamos tão fundamentados no homem como princípio basilar, como aquele que diz quem nós somos, no homem como o grande homem universal que confirma a nossa identidade, que nós consideramos como válido, certo e correto somente aquilo que está na lei criada pelos homens. Então, poxa, teve um caso aí recentemente. A juíza mandou fazer busca e apreensão de um bebê de 5 meses. Ah, mas é que eles estavam descumprindo a lei. Eu não quero entrar no mérito da questão em si, eu quero entrar nessa partezinha da lei. Essa lei é justa, é correta, é moral? Não importa que lei seja. A não ser que essa criança esteja sendo maltratada, mal cuidada, descuidada, negligenciada, abusada, não há justificativa para se fazer busca e apreensão numa criança. E o dano, mas é uma questão de saúde para a criança. Realmente, é uma questão de saúde para a criança. E digamos que você realmente creia muito nisso. Ainda assim, e a saúde mental dessa criança? E a saúde psicológica de um bebê de 5 meses ser retirado de sua mãe? Quando foi que nós aceitamos que o Estado, o homem, a lei criada pelos homens tenha mais força do que a lei natural? O que é natural? Que os pais cuidem dos seus filhos e sejam responsáveis por aquilo que vem a acontecer com eles. Perceba como essa questão da socialização não é sobre nossos filhos irem para a escola e brincarem com os coleguinhas e terem amiguinhos. A socialização não é sobre o meu filho saber conversar com o outro. Até porque, cá entre nós, eles não conversam muito, não. Eles ficam, se o seu filho não tem celular, ok. Mas senão eles ficam aqui, ó. No celular, eles conversam pelo celular. Eles não sabem interagir. Tente você conversar com um adolescente qualquer um. Tente conversar com ele e veja se ele consegue falar uma frase completa coerentemente, do começo ao fim, a frase começo, meio e fim, a frase que você compreenda o que ele quis dizer, que tenha sentido o que ele quis dizer. Ele não sabe. E todos esses estão lá socializando. Eu falo ao meu filho que ele precisa parar de falar a palavra tipo na frase. Que às vezes eu uso o exemplo aqui, fale com um adolescente e veja se ele consegue começar e terminar uma frase coerente sem usar a palavra tipo ou sem usar outra gíria. E vai meu filho e também fala. Teve outro dia até eu vi um vídeo um rapaz aí que canta, sei lá quem é. Eu juro pra ti que tu tem que se esforçar pra entender o que ele quer dizer na frase dele, porque não dá pra compreender. Então essa socialização, de aprender a socializar, poxa vida, eles não estão aprendendo isso. Ou estão sofrendo bullying, ou estão sendo pressionados a serem do jeito que a turma quer, que o grupo quer. E com isso eu não estou dizendo que as crianças não devem socializar também. Não estou dizendo que os adolescentes não devem ter amigos, tá? Vamos chegar nessa parte. Então você certamente conhece
voltando aqui para nossa linha de raciocínio, você certamente conhece a história de Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe foi um viajante fictício, né? Foi inspirado, na verdade, num viajante verdadeiro, mas a história é fictícia da literatura. Ele foi parar numa ilha e ele ficou muitos anos perdido nessa ilha sozinho. Até que muitos anos depois, mais de uma década depois, não lembro exatamente quantos anos, ele fez um amigo lá que era de uma tribo que ele salvou o cara de ser devorado. E aí esse cara ficou amigo dele, enfim, aí ele começou a socializar. Nesse contexto, o Robinson Crusoe, então, viveu muitos anos lá. E ele demonstrou traços de cristandade na obra, né? Se tem isso, mas não é o foco. Nós podemos dizer que ele, o Robinson Crusoe, tinha como um ponto universal que regia o que ele fazia, o que ele cria, tudo, era Deus. Então, existem traços na obra de cristandade, mas não é o foco necessário da obra. Mas aquilo que o Robinson fazia era pautado na sua cosmovisão cristã. Veja, ele estava sozinho na ilha. Tudo e qualquer coisa que ele fizesse lá, ninguém jamais saberia. Mas ele fazia tudo pautado na cosmovisão cristã dele, porque ele tinha Deus como seu ponto universal, como sua referência transcendental. Percebe? No entanto, em qualquer curso de ética atual que você vá frequentar, conhecer, enfim, será afirmado que não é possível falar de ética no contexto em que viveu Robinson Crusoe, pois a ética só existe onde há outras pessoas. Vou repetir. Qualquer curso de ética atual diz que não é possível se falar de ética num contexto como o de Robinson Crusoe, porque só existe ética a partir do outro, a partir da convivência social. Excluiu-se Deus como um juiz, como o ser transcendental, excluiu-se Deus disso e colocou-se o homem. Agora, nós não somos mais, nessa ideia, nós não somos mais resultado da criação. Nós não somos mais aquilo que Deus diz que nós somos. Mas agora nós somos parte, nós somos aquilo que o meio criou. Nós somos o meio que nos criou. Então, se eu sou o Robinson Crusoe perdido na ilha, tudo que eu fizer é irrelevante. Porque eu não tenho o outro para dizer se aquilo que eu fizer é bom ou é ruim, é certo ou é errado. Tirou Deus do centro, tirou Deus da centralidade e colocou-se o outro. Quando o Robinson Crusoe achou o outro carinha lá, e aí ele teve um amigo, aí sim você pode começar a falar de ética. Então ele salvou o carinha de ser comido, por quê? Porque ele entendia o outro como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, um ser humano que não pode ser devorado por outro ser humano. Era isso que ele entendia. Por isso que ele salvou o outro. Mas o ponto de vista da galera da socialização, desse princípio sobre socialização, do ponto de vista deles, Robinson Crusoe poderia muito bem ter deixado o cara ser devorado e ele não teria errado, ele estaria correto. Porque ele só passou a ter necessidade de ética, ele só passou a ter ética, ter suas atitudes julgadas eticamente ou não, a partir da convivência com o outro. Por quê? Porque ele sozinho era só ele, não existia Deus, ele não tinha uma referência. É por isso que querem tanto que nossos filhos socializem, que eles tenham que conviver tanto com outras pessoas, porque ele precisa do outro para dizer quem ele é. Percebe? Certo. Aliás, você já deve ter ouvido, inclusive, aquela máxima de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Essa frase é famosa lá da época do Iluminismo e ela nos leva a crer que nós somos resultado e consequência do meio em que nós vivemos. Ou seja, nós somos resultado do ambiente em que vivemos e não aquilo que Deus
fez. Nós não somos, então, o resultado da obra divina. Somos o que somos por causa da socialização que temos e não porque Deus, em sua soberania, determinou algo sobre nós. Veja, isso não significa que quando você vive em sociedade, você realmente... Vou dar um exemplo. Eu moro em uma cidade do interior, bem no interior de Santa Catarina. Então aqui, até outro dia eu fiz um vídeo com meu pai e eu vi que eu falei um sotaque bem colono, assim. E aqui nós temos o quê? Esse sotaque mais colono. Latera, carorua. É muito comum as pessoas aqui falarem dessa forma. Então eu também falo muito, não falo carorua, mas falo de uma forma mais grossa, assim, mais colona. Certo. Esse é o meu sotaque. Por quê? Porque tem a ver com o lugar onde eu moro, né? Tem a ver com a sociedade em que eu convivo. Eu não estou menosprezando, tá? Só deixar claro, né? Vai que... Tem a ver também com qual o estilo de comida que a gente come. Outra coisa, por exemplo, nós tomamos chimarrão, que tem a ver com a nossa cultura, com a sociedade, com a turma onde a gente convive. As pessoas com que a gente convive tomam chimarrão, nós tomamos chimarrão. Em outro local do estado, o hábito já será tomar café. Então, há muitas coisas que a gente faz que são, sim, interferências. Ah, eu gosto muito de chimarrão, aprendi a gostar, gosto de sempre, por exemplo. Por quê? Porque eu convivo em um ambiente assim. Eu aprendi a falar desta forma porque eu convivo em um ambiente assim. Então, sim, o ambiente, de certa forma, ele nos molda mesmo. Inclusive aqui, é justamente porque o ambiente nos molda que brigam tanto por essa socialização, porque querem que nossos filhos sejam moldados para longe de você, para fora de você, para fora do ambiente familiar, para fora das convicções da sua família, para fora das suas crenças, para fora dos seus princípios, dos seus valores, para fora disso tudo. É por isso, o socializar vai se moldar como nós somos, como nós agimos, o que nós comemos, como nós vivemos, como nos vestimos. Muda. Que muda, muda. Mas não é isso que nos define. Então, eu posso talvez deixar de morar aqui e toda a vida vou carregar o mesmo sotaque. Pode ser. Assim como eu tenho... Isso acontece comigo. Lá pro litoral, as pessoas falam diferente, elas já têm outro sotaque. Se eu falar, tem uma amiga minha que mora lá, às vezes eu falo com ela e eu fico falando igual ela. Se ela me mandar 5 áudios, pronto, acabou. Eu fico falando o dia inteiro igual ela. Eu passei 2 semanas esses tempos em Curitiba e aí meu marido foi me buscar e ele falou assim: tu para de falar igual curitibano. Tu ficou 15 dias aí, você mora lá no sul. No oeste, para de falar desse jeito. Mas eu nem percebia. Então, eu assimilei a forma que o outro falava. Não, assim, nós somos quem nós somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e eu tenho valor intrínseco a partir daquilo que Deus me criou. Então, não é o que eu faço ou deixo de fazer que diminui meu valor. Não é o que eu faço ou deixo de fazer que muda minha identidade. Então, igual o exemplo que eu dei antes. Vem um adolescente falar, eu sou gay. Isso não define a identidade dele, quem ele é. Ele é muitas outras coisas. Ele é filho, ele é estudioso, ele é várias outras coisas que o definem. Essa é apenas uma parte que está atrelada à sexualidade dele, ainda que envolva todas as outras partes. Então, sim, o meu ambiente em que eu convivo molda como eu vivo. Mas não é ele que me define. Porque eu posso muito bem morar aqui, falar diferente, comer diferente, me vestir diferente. Só que você vai aprendendo a conviver desta forma, igual os demais. Então, o ambiente, as nossas circunstâncias, então, eu sofri muito na minha vida. É claro que o que eu passei na minha infância vai moldando como eu vou vendo a vida e vivendo a vida no futuro. É claro que sim. E veja, eu e você podemos passar exatamente a mesma coisa. Eu vou viver e reagir de um jeito e você de outro. Por quê? Porque o que nós vivemos, a nossa vivência social, molda um tanto quanto do que nós somos, mas ela não nos define. Esse é o ponto.
Essa socialização é para que nós só sejamos seres humanos importantes e relevantes, só tenhamos valor a partir do que o outro diz que eu sou. E não é isso. Primeiro eu sou, depois eu convivo com o outro. Então, Robinson Crusoe só foi conviver com o carinha porque ele salvou o carinha, porque ele tinha um princípio anterior que o regia, dizendo que o ser humano tem valor intrínseco. E por isso, porque o homem, o ser humano, tem valor intrínseco, ele libertou o carinha de ser devorado. E aí ele foi ter convivência. Mas não foi tendo vivência com o outro que ele pensou, poxa, essa pessoa aqui tem valor, esse cara aqui é muito gente boa. Pensa num cara gente boa. Eu preciso salvar ele de ser devorado. Foi o contrário. Foi porque antes ele sabia quem ele era. Foi porque antes ele sabia a verdade absoluta. Foi porque antes ele tinha Deus como um referencial absoluto na vida dele, que ele decidiu ter a atitude correta depois. Entendeu? Então, há esse meio termo. Não significa que nós vivemos aéreos, alheios a tudo. Vivemos sim e somos influenciados. E por isso que querem tanto que nossos filhos socializem. Para que eles sejam influenciados para longe de nós, de nossa família. Porque eles vão viver muito mais tempo dentro da escola. Porque assim, passa 4 horas na escola e passa tudo o resto em casa. Na escola são 4 horas constantes, diretas. Na verdade, sim. Socializando mesmo, são 15 minutos, né? E olha lá, né, na educação física. Mas, ouvindo, Lorota, ouvindo muitas coisas que tiram o poder familiar, muitas vezes, que tiram a influência familiar, são 4 horas. Em casa você nunca fica, eu duvido que você tenha ficado um dia 4 horas sentado com seu filho conversando com ele. E ele te ouvindo. Eu duvido. Então, a influência que a escola exerce todos os dias é muito forte, é muito grande. E ela vai moldar nossos filhos, eles vão deixar de saber quem são intrinsecamente. E o padrão deles para definir quem eles são vai passar a ser o outro, vai passar a ser o colega, vai passar a ser o grupo que ele convive e não vai ser Deus. Então ele vai deixar de fazer as coisas para a glória de Deus, para fazer tudo para si mesmo, o amor a si mesmo, ou para o outro, para ser aprovado no grupo. E aí a vida adolescente está aí para comprovar esse ponto. Voltando na frase do o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, ela tem justamente essa ideia de que nós somos aquilo que a sociedade diz que nós somos, ou que eu já nasci bom. E aí é perigoso isso aqui também, porque ele nega o ponto da depravação total, da depravação absoluta. Mas não é este o ponto. Eu não vou entrar na depravação. A verdade que nós costumamos a ver é que se Deus não é o nosso juiz, se não é Deus que julga o que eu faço, quem eu sou, o que eu acredito, o que eu defendo, se não é Deus o meu juiz, então o meu juiz é o outro. E como é fácil tirarmos Deus desse centro e deixarmos o outro nos ensinar, não é? Se Deus não nos criou, se não é Deus que me define, porque Ele me criou, então quem me criou é o ambiente onde eu convivo. Então eu só sou aquilo que o ambiente diz que eu sou. Então hoje eu sou uma pessoa que mora no sul. Eu sou o que eu convivo aqui. Só que se hoje eu mudar para a África, então agora eu sou tudo aquilo que lá na África eles são. É como se eu não tivesse nada intrínseco em mim. O homem só pode ser verdadeiramente homem quando ele está imerso na diversidade dos outros. Por isso que querem tanto socialização, porque a teoria que rege a sociedade hoje diz que eu só vou ser plenamente mulher, plenamente ser humano, quando eu conviver com outro ser humano. A diversidade e afins. Este é um ponto importante. Como agora as pessoas não têm mais os valores divinos como referência, então elas não têm mais Deus como seu referencial absoluto, o homem encontra esses valores na socialização, que será mais rica, então mais ele vai saber quem ele é a partir do quão diversa será essa interação dele. Quanto mais ele interagir com pessoas diferentes de si mesmo, mais ele irá se encontrar. Mais nobre será aquele que for mais democrático e livre do preconceito. Ai, fulaninho é uma grande pessoa.
Aí, preconceito, aqui caberia uma outra longa explicação sobre preconceito, mas não tenho como fazer isso. É por isso que isso é tão absurdo quando uma pessoa não quer, não gosta ou simplesmente não socializa. E aqui eu não estou fazendo uma defesa. Aquela até chega a ser romantizada, aquela coisa de viver isolado, sozinho, sem ninguém. Não tem uma frase bem famosa que chegar em casa, fazer um café, sentar-se na poltrona e ler um livro sozinho em silêncio. É você quem decide se isso é paz ou solidão? Há uma certa romantização sobre esse viver isolado, sem ninguém, sem ninguém para me incomodar. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando dessa certa romantização, não. Mas estou falando que nós não precisamos do outro sempre convivendo conosco, que nós não deixamos de ser humano pleno, que nós não deixamos de ser quem somos quando vivemos isolados. É praticamente uma lepra ser uma pessoa antissocial. A pessoa que não gosta de conviver com outra é como se ela tivesse um problema, porque ela não está venerando o Deus homem. Ela não está querendo conviver com o outro. Tendo amizade. É como se fosse quase um crime a pessoa não socializar com o outro. Ela é considerada uma pessoa vazia, sem significado, uma pessoa estranha, porque ela não se molda ao homem universal. Porque é como se ela não tivesse significado. De novo, não estou dizendo que não estou romantizando ou ficar isolado, tá? E é nesse ponto aqui que nós falhamos, porque nós não percebemos a rebelião contra Deus por trás da propaganda socializante. E pensamos que os nossos filhos realmente precisam ser incentivados a socializar. E sentimos que estamos roubando algo dos nossos filhos se não os integrarmos aos diferentes. E eu sei que muitos de vocês me perguntam justamente isso. Mas é que ele gosta dos coleguinhas. Mas ele vai ficar sem os coleguinhas. Quando eu estou falando de socialização e os problemas da socialização, eu não estou dizendo para você que é para você realmente colocar seu filho numa bolha. E aí nós poderíamos falar largamente sobre a dita cuja bolha, né? Não vou falar sobre ela ainda. Mas você precisa sim promover a socialização dos seus filhos. Você precisa sim levá-los a conhecer outras pessoas, a conviver com crianças da sua idade, de outras idades. Isso é saudável, é bom, desde que sejam pessoas que agreguem algo ao seu filho. Que consigam construir uma amizade saudável, duradoura, quem sabe. Que você conheça a família, que saiba o que sua família faz, onde mora, o que defende. É importante ter amigos? Eu não tô falando da tenra infância. A tenra infância não é importante, não. Ele aprende a falar com você, ele aprende a andar com você. Na tenra infância, ele não tem necessidade de socialização, não. É mais tarde que ele tem que as crianças começam a ter necessidade de conviver com o outro, de ter amizade, de querer ter amiguinhos. E aí você pode promover isso, certo? Mas é diferente de você selecionar e te dirão que você não deve fazer isso. Por quê? Porque aí você vai selecionar somente as pessoas que você gosta, que defendem aquilo que você crê. E qual o problema nisso? Qual o problema de você, pai e mãe, realmente escolher só aquelas pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você para que seu filho conviva? Por que ele precisa conviver com o diferente desde sempre? Para ele se criar confuso e agregar tudo na sua vida para ser definido a partir dos outros? Não, quem o define é Deus. Sabe, às vezes eu acho que a gente é muito frouxo nisso. Em assumir, não, nós defendemos isso e é isso que nós vamos defender até o fim. Porque se os outros defendem uma socialização desregrada, por que nós não podemos defender uma socialização regrada? Ou a ausência dela em determinados momentos, em determinadas circunstâncias, de determinadas formas. Por que não? Quem disse que não? Porque você... No meu processo, tem uma citação dentro de uma manifestação do Ministério Público, que o Ministério Público diz o seguinte, tem lá a citação, que eu estava querendo incutir minhas crenças pessoais nele e não deixá-lo sair debaixo da barra da minha saia. Qual o problema de eu, mãe, incutir as minhas crenças pessoais no meu filho? Sim, eu estou fazendo isso, e daí? Não posso? Quem disse que não posso? Detalhe que não tem nem lei que diz que eu não possa. Mas se tivesse,
Quem diria que essa lei é justa, correta e moral? Por que eu não posso? Por que a gente se acovarda tanto ao dizer que não pode? Por quê? Pode sim. Eu sou a mãe dele, eu vou ensinar o que eu creio, o que eu acredito, o que eu acho que é certo, é isso que eu vou ensinar pra ele. O que eu creio que é verdade absoluta, é isso que eu vou ensinar pra ele. Aí mais tarde, quando esse menino crescer, desenvolver, amadurecer tudo, aí ele vai poder julgar por conta própria se aquilo que eu ensinei é correto ou não. É justo ou não. É verdadeiro ou não. E veja, eu sou protestante. O que eu ensino pro meu filho? Eu ensino ele a questionar os princípios daquilo que eu ensino pra ele. Eu ensino ele, às vezes eu peço, você crê realmente nisso? Por exemplo, depravação total que eu mencionei antes. Você crê realmente na depravação total? Às vezes eu faço umas piadinhas com a questão da eleição. Por quê? Porque eu quero que ele se questione. Eu não quero que ele simplesmente, tá, minha mãe falou, tá, é verdade, minha mãe disse é verdade. Não, eu quero que ele se questione. Que ele creia racionalmente naquilo que eu ensino pra ele. E talvez ele não vá crer também. Nós precisamos primeiro parar de ter medo de ensinar o que cremos e dizer que ensinamos o que cremos e de defender os nossos filhos desta forma, porque defendê-los, tirá-los de uma socialização generalizada é defendê-los, é protegê-los da cova dos leões. E precisamos parar de ter medo de assumir que ensinamos o que cremos, porque nós ensinamos o que cremos. E qual é o problema nisso? Nós não devemos crer no que cremos? O que nós cremos é errado? O que nós cremos é crime? Porque se fosse crime, e aí teria que analisar o crime ainda, né? Mas se fosse crime, aí talvez, daria para ser analisado se nós realmente não devemos ensinar. Mas o que eu ensino é justo, bom e correto. Não é crime, então por que eu não posso? Nós deixamos de nos preocupar com as diferenças nas crenças e nos padrões morais dos outros. Isso é muito importante. Se eu sou definida a partir do outro, a partir daqueles com quem eu convivo, se eu sou definida a partir do meio em que eu estou, então o que o outro crê, acredita, defende e tem como valor moral, me define também. E se eu coloco meu filho conviver numa sala com 30 crianças que veem pornografia, passam por situações de abuso, levam celular com pornografia pra escola, que falam palavrões, que acham que pode passar a mão nas menininhas, que pode bater no outro, que pode agredir, que pode fazer bullying. Se eu coloco meu filho conviver num bando dessa gente e o que define os nossos filhos é o ambiente em que ele convive, então eu estou dizendo que tá tudo bem ele ter aquele tipo de padrão moral na vida dele. Eu estou dizendo que está tudo bem ele ver pornografia também, que está tudo bem ele passar a mão nas menininhas também, que está tudo bem ele falar um monte de palavrão também, que está tudo bem ele praticar bullying, que está tudo bem ele agredir o outro. Então não é só ir lá e ter amizades e ter uns amiguinhos na escola e saber conversar. A socialização não é só isso. Todo cristão que sabe que a Bíblia é a única fonte infalível de verdades e regras, sabe disso. E quem discorda, e sabe que quem discorda da Bíblia está objetivamente errado. Não é talvez, está objetivamente errado. E esses que discordam são objetivamente inimigos do bem. Se o não cristão está errado e é inimigo do bem, o que é que nossos filhos poderiam aprender com eles? Se ele está errado e o que ele faz, acredita e fala é inimigo do bem, o que nossos filhos poderiam aprender com ele? O que poderia edificar a vida dos nossos filhos? Ou que proveito nossos filhos teriam convivendo com essas pessoas? Perceba que não é só ter um amiguinho para brincar, jogar bola, brincar de bonequinha. Para que ele vai conviver? Se o mundo todo está dizendo que o outro é quem define quem nosso filho é, e o outro é inimigo do bem, e o outro está errado objetivamente, por que meu filho vai conviver com ele? Mas é que meu filho precisa ser luz. Nem tu acredita nisso. Nem tu acredita, nem você acredita
que seu filho consiga influenciar seus coleguinhas. Nem você acredita. Eu sei, eu não acredito. E olha que eu ensino há bastante tempo. E eu ainda tenho medo. E eu ainda acho temeroso. Primeiro, porque eles não têm uma fé firme, fundamentada. Eles não têm um entendimento lógico da sua fé ainda. Segundo, porque eles precisam de aprovação do ambiente em que eles estão. Eles buscam aprovação, eles querem ser legais igual aos outros. Eles não querem ser o careta. Eles não querem ser o excluído. Você não acredita que seu filho vai ser luz. E se seu filho for luz, há uma grande chance dessa luz ser apagada. Porque ele vai ser sufocado no ambiente escolar. Ou no ambiente de convivência com todo mundo. Então, a reflexão aqui. O que seu filho pode aprender socializando? O que ele irá aprender? Se o outro está errado e se o que ele faz, acredita e fala é inimigo do bem. Seus filhos não têm nada a ganhar ao conviver com descrentes. E a não ser que seu filho seja um jovem muito, muito bem embasado, muito firme, que é uma raridade. Existem alguns, mas é uma raridade, bem sabemos, que muitas vezes nem nós pais somos tão bem embasados, firmes e convictos assim da nossa fé. Tanto que às vezes temos medo de bater o pé e dizer, sim, é verdade, eu ensino minhas crenças ao meu filho. Então que filho que nós temos que, se nós somos fracos na nossa convicção, imagina os filhos. Dificilmente, a não ser que ele seja muito bem embasado, dificilmente ele irá influenciar os demais. E é nosso dever diante de Deus proteger nossos filhos dessas pessoas. Só que o que nós fazemos é justamente desejar que nossos filhos interajam e socializem com essas pessoas. Não tem sentido. Não tem lógica. É indefensável. Nós queremos que nossos filhos socializem com eles, com aqueles que não têm nada a acrescentar aos nossos filhos. Por que vão socializar com quem não tem nada a acrescentar? Talvez tenha, mas não é coisa boa, não. A não ser que você viva num mundo de fantasia, ou que você seja muito ingênua, e eu sei que você não é, você sabe que o outro não tem muita coisa boa para acrescentar para os nossos filhos, não. Não que nossos filhos sejam santinhos, maravilhosos, que criança maravilhosa. Não. Pecador. Nossos filhos são pecadores. Os meus filhos são pecadores. E o meu trabalho é conduzi-los a Cristo, ao arrependimento. E esse trabalho é árduo e fica muito pior quando eu coloco ele conviver com um monte de gente que tá nem aí pro que faz. Para um monte de gente que não se importa se o que está fazendo é pecado ou não. Para um monte de gente que está objetivamente errada. Que não tem nada a acrescentar. E o que tiver a acrescentar é coisa ruim. É justamente aquilo que você quer que seu filho não faça. Ele vai ensinar pro seu filho. E seu filho vai seguir ele, porque nós somos frouxos. E porque o pecado é mais atrativo. Talvez seu filho só tenha você como base. Talvez seu filho só tenha você como parâmetro de vida fiel, de vida com Cristo. E você não está assumindo seu papel. E você não tem se colocado na brecha e dito, filho, eu tô aqui contigo e nós vamos vencer esse trem. E nós vamos... Eu não vou te deixar, não vou te jogar nessa cova de leões. Não é o outro que te define. Quem te define é Deus e você tá aqui comigo. Mas a gente joga lá. Vai que ele vai ser luz na vida do coleguinha. Ou o testemunho dele vai converter o coleguinha. Tá bom. Me empresta um pouco dessa sua fé. Meu propósito hoje foi te levar a refletir e repensar o seu conceito de socialização e o papel dela na formação dos seus filhos. Cada vez mais, os adolescentes e as crianças estão sexualizadas. Basta você prestar atenção quando passa, não sei se na frente da sua casa passa, adolescente, crianças voltando para casa da escola ou tendo um momento à tarde, enfim, andando na rua, ouça a conversa deles. Aqui na minha rua passam crianças de uns 9, 10 anos mais ou menos. E volta e meia eu ouço cada palavrão.
cada coisa feia. Ou então, se é adolescente, ficam falando de namoradinho, de bobajaiada. Teve um dia que eu vi uma conversa de dois adolescentes. Assim, vocês não têm ideia, eu tô falando de adolescente de 14 anos. Vocês não têm ideia do cunho sexual que tinha a conversa. Coisas, o ápice, assim, ó, tenebrosas. Eu tenho vergonha de mencioná-las para vocês. Vergonha de mencionar. E olha que o nome do meu curso é Mãe, o que é sexo? Eu tenho vergonha de falar o que os adolescentes de 13 a 14 anos estavam falando. E é essa criança que convive com seu filho. Esse adolescente que convive com seu filho. É criança, adolescente que está tendo acesso à pornografia em casa, que ninguém está fazendo nada, e ele vai contar isso na escola pro coleguinha. Ele tem vídeo no celular dele e mostra pro seu filho. Ou ele conta pro seu filho. E ele diz pro seu filho, pesquisa por tal coisa. Seu filho vai lá e pesquisa por tal coisa, tem acesso a isso. Dentro da sua casa. E às vezes não é nem na maldade do seu filho. Às vezes é na inocência. Não estou dizendo que seu filho é a pior criança do mundo, terror. Não! Talvez ele seja uma bênção, glória a Deus, espero que seja. Mas convivendo com o outro, ele vai ter acesso a um monte de coisa ruim. Ele vai ficar ouvindo um monte de palavras de baixo calão. Tem criança que passa por aquelas situações em casa, vai pra escola e replica isso dentro da escola. E se os nossos filhos não sabem se cuidar, se eles não sabem identificar quando é uma situação inadequada, abusiva, não permitida, eles não vão saber se livrar. Porque se você não instrui seu filho a não olhar o celular do outro, a não entrar na casa do outro, a não falar palavrão que o outro fala, a não ficar ouvindo conversa que o outro tem sobre bobajaiada, a não pesquisar palavras inadequadas, a não deixar ninguém tocar nele mesmo, seu filho vai cair. E olha que aqui eu só falei da questão da socialização, mas aí tem tantos e a questão da sexualidade está gritando em todos os lugares. Você passa um outdoor, os outdoor tem o quê? Tem mulher de lingerie. Está em tudo. Está em todas as propagandas, em todos os lugares. Nós estamos perdendo os nossos filhos. E aí não é que é pra você tirar seu filho e não deixar ele pra escola mais. É porque a gente não conhece as razões das coisas que estão fazendo com eles. Nós precisamos firmar nossos filhos naquilo que nós cremos, naquilo que defendemos e ensiná-los diligentemente dia e noite o tempo todo para que eles não sejam moldados pelo outro. Para que eles não sejam moldados pelo que o outro diz que ele é, pelo que o colega diz que ele é. Porque claro que eles vão viver em sociedade. Se pudermos evitar que convivam com muitas pessoas, ou pessoas que não conheçamos ou não saibamos nada, amém, ótimo. Mas nem sempre nós vamos conseguir fazer isso. E aí nós precisamos instruí-los no caminho em que devem andar. Nós precisamos dar conhecimento a eles. E aí eu vou encerrar aqui, falando do curso do Mãe, o que é sexo, que está aberto. Eu reabri. O primeiro link que tem lá no link da minha bio é o curso, você pode adquirir. Por quê? Por quê? Porque como seu filho vai saber identificar se ele está passando por uma situação inadequada com seu coleguinha? Às vezes o coleguinha tá sendo abusivo com ele. Eu não estou brincando, é sério. Se seu filho não sabe se cuidar, ele pode sofrer abuso do professor, pode sofrer abuso do coleguinha, do tio, do vizinho. É nosso dever cuidar disso. Porque essa socialização toda tem um princípio basilar, que é definir que nossos filhos somos. E tudo isso é evitado quando nós instruímos eles em todas as áreas. Quando nós discipulamos eles, quando nós ensinamos eles a terem obediência e quando nós ensinamos eles a se precaverem, a se cuidarem, a se protegerem também. Então, nossos filhos estão aí no mundo, convivendo com um monte de gente, e a gente não vai tirá-los do mundo e nem guardá-los na bolha, no deserto, enfim. Até já foi feito piada por aqui sobre essas questões, onde que a gente esconde eles. Eles vão viver em sociedade. Nós precisamos instruí-los para que eles saibam viver e se proteger e se cuidar e identificar
aquilo que eles não devem ver, que eles não devem ouvir, com quem não devem falar, com quem não devem andar. Dito tudo isso, eu espero realmente que você tenha hoje compreendido qual é a raiz, qual é a motivação dessa defesa tão grande à socialização. E eu quero te convidar a participar do meu curso Mãe, o que é sexo? Lá eu ensino você a falar sobre todas as questões atreladas à sexualidade dentro da cosmovisão cristã, ok? Então é importante, se você não é cristão, o curso não é para você. O curso é para quem é pai e mãe cristão. O curso é para você. Ensinar sobre sexualidade, sobre em que idade que se fala tal coisa, como que se fala, como que se... Porque o falar de sexualidade é uma construção, desde que a criança nasce. Tem a ver com a audição dela, tem a ver com a visão dela, com o olfato, com o paladar. A sexualidade tem a ver com quem nós somos, com a nossa própria formação. E é uma parte importante da formação dos nossos filhos para que eles não sejam moldados pelo outro, pela sociedade, pelo coleguinha. Lá eu vou te ensinar a ensinar seus filhos a como se precaver dos abusos, a como se precaver da pornografia. Quer dizer, vou ensinar você a precaver seu filho da pornografia. A como você responder aquelas perguntas bem cabeludas que as crianças costumam fazer nos momentos mais inadequados possíveis e que você quase morre de vergonha. Lá eu vou te ensinar tudo isso. Eu espero que você vá lá no link da bio e pegue o curso, porque eu abri hoje a turma. Abri hoje a segunda turma e eu aguardo você lá, que vai ser um momento de muita produtividade. E se após ver todas as aulas você ainda tiver alguma dúvida, eu estou aberta para conversar com você, para tirar as dúvidas que sejam pertinentes a esse tema da sexualidade. Por que eu falei de socialização? Porque eu quero que você aprenda, que você tenha aprendido que não é o outro que define quem nossos filhos somos, que é Deus quem o define. E por isso que ele precisa saber sobre sexualidade, porque a sexualidade tem a ver com quem ele é, e foi Deus que deu isso para ele. Vou ler aqui a Kátia. Sou pedagoga e trabalhei em uma UP em que um menino de 5 anos levava um D4 ao banheiro para apalpar as partes íntimas. Exatamente isso. Perceba como o socializar não é uma coisa boa. Assim, tirando toda essa parte principiológica, filosófica que eu trouxe, o socializar é um problema. Nós vemos esses problemas acontecendo diariamente com as crianças. Mas aí essa é uma questão muito delicada e muito importante, que nós precisamos estar mais atentos. Como é difícil como que você vai chegar para uma criança de 4 anos e ter uma conversa sobre sexo com ela? Você não vai. Mas você precisa ir construindo um conhecimento nessa criança para que quando ela tiver 4 anos, ela saiba fugir de situações como essas. Ela saiba identificar que essa é uma situação estranha, que essa é uma situação que ela deve contar para a mamãe, que essa é uma situação que ela não pode aceitar. É impossível você chegar pro seu filho e dizer: filho, você nunca vai pro banheiro junto com seu coleguinha, não deixa ele tocar nas suas partes. Não é assim. É uma construção para que o dia que algo similar a isso acontecer e você disser isso, a criança compreenda tudo isso. São inúmeros casos de absurdos. Vocês me contam no direct e eu fico pensando: Jesus Cristo, precisa-se começar a falar de sexualidade para ontem? Para ontem. É urgente? É um dos temas mais delicados que eu recebo por aqui. É por isso que eu montei esse curso, tá certo? Eu aguardo vocês lá no curso Mãe, o que é sexo. E eu tenho plena convicção que será um divisor de águas na sua vida, na vida da sua educação com seu filho. Tenho certeza disso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Eu espero que essa aula tenha sido muito boa, muito produtiva para vocês. Que eu tenha passado a ideia principal que eu queria passar. Eu tinha mais um montão de coisas para falar, mas já passou muito mais de 1 hora e minhas crianças estão aqui na porta me esperando. Um beijo para vocês, até mais.